Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Hoje estaremos falando sobre o papel bíblico dos presbíteros. Presbíteros são chamados para oferecer 3 recursos fundamentais para a vida da igreja: proteção, direção e correção. Vamos falar um pouco sobre cada um desses. Há muitos outros aspectos, de fato, que é ligado ao papel do presbítero, mas eles são geralmente ramificações desses papéis essenciais. Então, a primeira função do presbítero é proteger. Como que os presbíteros protegem na igreja? Se a gente vê o exemplo de Paulo na Bíblia, vemos isso em Atos 20, 29, em fato, vemos isso também mencionado em muitos dos seus livros, muitas das suas cartas para a igreja do Novo Testamento. Ele lidava com um fardo muito grande, que era um grupo de pessoas que iam visitar as suas igrejas e traziam ensinos de confusão ou ensinos contrários ao evangelho que Paulo estava pregando. Isso é algo que ele se relatava como lobos selvagens que vêm atacar, ou ovelhas que estão sendo disfarçadas de lobos. Então o papel dos presbíteros é guardar a igreja desses lobos selvagens que irão atacar. Então, como o presbítero pode exercer essa função? Então, eu gostaria de compartilhar alguns pontos com relação a essa função de proteção da igreja, né? Pedro, em 1 Pedro 5, ele fala que ele faz esse apelo, os apelos, os presbíteros, líderes na igreja, para proteger as suas ovelhas, né? Então, como que podemos ver essa proteção, essa função de proteção dos presbíteros? O primeiro é que os presbíteros devem estar cientes do que está sendo ensinado. Do que está sendo ensinado dentro da igreja, que é a função mais direta, mas também o que está sendo ensinado fora da igreja, né? Não é somente o que falamos dentro das nossas igrejas que vai afetar a mentalidade da nossa congregação. Precisamos estar cientes do que está acontecendo no mundo afora. Hoje, na nossa época, é um desafio muito maior com o desenvolvimento da mídia social, com o desenvolvimento da mídia que vemos na internet. Informação e desinformação é constante na nossa vida. Então, o que é o ensinamento, o que é a mentalidade, o que são as informações que está predominando ao nosso redor e afetando a nossa igreja? Estando ciente disso e não virando os olhos disso, né, ou virando os ouvidos disso, é muito importante, é das maneiras importantes como os presbíteros podem servir esse papel de proteção. Uma outra função de proteção é que os presbíteros têm essa atitude de dar a sua vida para as ovelhas, né? Geralmente são pessoas que cuidam da congregação de uma forma que não veem problemas e correm para o outro lado, mas veem problemas e se envolvem com eles, né? Como posso ajudar? Como posso fazer parte da solução? Um exemplo bíblico que temos isso é Davi. Quando Davi falou para Saul, quando ele disse que ele seria o campeão de Israel que lutaria contra o gigante Golias, que era o campeão dos filisteus, que estava desafiando o povo de Israel em uma batalha individual, ao invés dos exércitos se engajarem em luta. Uma das coisas que ele falou é que quando uma de suas ovelhas era atacada por ursos ou por leões, ele ia e os matavam com suas próprias mãos. Então essa atitude de ver a ovelha em perigo e correr para o meio do problema, lidar com o problema, lidar com a situação, é esse tipo de atitude que se deve haver, que Deus requer, ou que Deus levanta no coração do presbítero, nessa função de proteção de suas ovelhas. Os presbíteros também oferecem cobertura espiritual para a igreja. Ele descreve cobertura espiritual como aquela atitude de ninguém pode chegar, é como os pais para o filho, né? Se você tem filhos ou você conhece bem pais protetores,
tem aquela atitude que para chegar no meu filho, primeiro eu tenho que passar por mim. Não, e tem aquela parede de proteção que fala, nada vai acontecer com a minha congregação. Eu não vou permitir que as minhas ovelhas sejam atacadas, a não ser que venham através de mim. Então essa atitude de cobertura espiritual, de estar atento às artimanhas do inimigo, de estar atento ao tipo de confusão, coisas que o inimigo está tentando fazer no nosso meio e se colocar naquele posicionamento que fala, não, através de mim, através do Espírito Santo dentro de mim, através da unção do Senhor dentro de mim, não vou permitir que você venha atacá-los. Os presbíteros também são responsáveis por orar pelos cristãos, sob seu cuidado. Né? Em 1 Samuel, capítulo 12, ele fala, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Não orar por nossa congregação é pecado, de acordo com o que vemos aqui em 1 Samuel. Então, longe de nós, presbíteros, não orar por nossa congregação. Essa é uma forma que também damos essa cobertura, essa proteção espiritual sobre eles. Esse compromisso para interceder e se manter em oração por nossas ovelhas, pela congregação em que somos líderes. Os presbíteros alimentam, ensinam e exortam a igreja. Os presbíteros protegem a igreja contra falsos ministérios. Hoje em dia, como falei, com essa era de constante informações, ideias flutuando na internet a cada milésimo, é muito importante a gente estar atento de que tipo de ministério, que tipo de coisas estão se fazendo por lá. E antes de que venham à nossa igreja, né, vamos tentar essa nossa forma de fazer louvor, ou vamos trazer esses novos cânticos de louvores, ou vamos se engajar com esse tipo de projeto social na nossa igreja também. É muito importante testar esses ministérios e é um papel do presbítero proteger a igreja também contra possíveis ministérios enganosos que, consciente ou não, podem estar vindo mais através de um falso ensino ou de um falso fundamento que não é alinhado com a palavra de Deus. Então essa é a primeira função do presbítero, proteger a igreja. A segunda função do presbítero é direcionar. Presbíteros são chamados para definir o curso da igreja. Eles são responsáveis pela visão da igreja e a direção de cumprir aquela visão. No grupo de presbíteros temos o presbítero líder, né, o presbítero principal. E ele é o portador primário da visão, mas todos os membros, todos os presbíteros têm que carregar também a visão e participar no desejo ardente de torná-la realidade. Deus é um Deus de ordem. Né? Deus não é um Deus de caos, Ele é um Deus de ordem. Paulo, em 1 Coríntios 11, 34, quando ele exortou a igreja, falou, em termos mais populares, falou algo do tipo, lugar de comer é em casa. Ele falou, se você tiver fome, coma em casa. Por quê? Para que quando você vem para a igreja, você não seja faminto comendo todas as comidas que estão lá para ser compartilhadas em comunhão com os irmãos. Porque ele está exortando a igreja para não entrar nesse ponto de ordem. Então, se alimenta em casa para que quando estivermos juntos, a comida que vamos consumir seja algo de comunhão. Então, é importante, uma das funções do presbítero é guardar esses elementos de ordem na nossa igreja também. E os presbíteros são quem governam a igreja. A função de governar, de liderar a igreja, ultimamente, é com o corpo de presbíteros. Eles são responsáveis diante do Senhor pela direção da igreja. Há tipos diferentes de governo. Existem 3 tipos diferentes de governo. Isso não só governo dentro da igreja, governo em geral. Tá? O primeiro é o chamado autocrático, que é um governo típico de ditadura ou de monarquia. Há um ditador que toma todas as decisões, ou há um rei que é supremo em todas as decisões. Esse é o tipo de governo autocrático. Deus, em sua liderança conosco, não age dessa forma, porém, o seu governo sobre o universo é autocrático. Tudo o que acontece está dentro da sua soberania. Deus tem o poder completo sobre toda a existência.
O segundo tipo de governo é o governo democrático. Né? Demo quer dizer do povo, demográfico. Então o povo governa. Né? Geralmente isso tudo é feito através de um voto, o povo decide. Há nações no mundo, como por exemplo a Suíça, que toda decisão crítica que vai afetar a nação é de fato tomada pelo povo. Né? O governo do país decide o que vai ser colocado em votação, o que é que a decisão que vai ser tomada é pelo governo que está liderando o país, mas o fato de se sim ou não, quem decide é o povo. Né? Em fato, se você conseguir, na Suíça, se você conseguir 100 mil assinaturas para qualquer fator que seja, já é o suficiente para levar a atenção do governo e possivelmente levar a um referendo onde toda a nação vai votar se sim, vamos fechar as portas a imigrantes, por exemplo, ou se sim, vamos mudar o sistema educacional, seja o que for, o povo é quem decide. E o terceiro tipo de governo é o chamado teocrático, que é o governo que diz que Deus governa. Né? Os filhos de Deus, de acordo com a palavra, são guiados pelo Espírito Santo à medida que Deus inspira sua liderança. Né? Através de líderes, Deus inspira a direção e assim Ele governa na terra e através do seu povo, mas mais especificamente na igreja. É isso que vemos em Romanos capítulo 8, 14. A teocracia, o governo de Deus, é um modelo bíblico de governo. E os presbíteros são a expressão de como esse governo de Deus vai dentro da igreja. A terceira função do presbítero, né, o primeiro é proteger, o segundo é direcionar, o terceiro é corrigir. Né? Em liderança em geral, correção é uma função muito importante. Alguns de nós temos uma certa dificuldade com correção, talvez não em não querer trazer correção, mas em demorar a trazer correção. Né? Uma ilustração que me ajuda muito a estar atento a isso é se você vê, por exemplo, um gramado que está cheio de ervas daninhas. Né? Se você vê uma erva daninha, uma folha de algo que não pertence ao gramado, a atitude mais comum que a gente tem é, poxa, esse negócio aí vai crescer, tá, depois eu vou lidar com isso. Né? Você demora uma semana e quando você vê de novo, não existe só mais uma folha, já um conjunto de folhas. Meu Deus, está crescendo muito forte, né? Eu devo ligar, mas não estou com tempo agora, depois eu vou falar com isso. Então, essa demora vai causar com que todo o gramado esteja cheio de ervas daninhas e agora o trabalho é muito pior para limpar. Assim é também com a nossa liderança. Às vezes Deus nos chama a atenção de algo que precisamos trazer correção e no demorar a trazer a correção no momento apropriado, com o tempo esse problema vai crescendo, assim como as ervas daninhas no nosso gramado. Então é importante exercer essa função de correção o mais pronto possível para evitar que esse problema venha se alargar mais do que o necessário. Nossa responsabilidade como líderes é trazer correção. De fato, se não corrigimos, não lideramos. Né? Se a gente tentar liderar de uma forma onde a correção não é presente, nós não estamos liderando, estamos sendo liderados. Porque pessoas podem, ou situações podem nos liderar através da sua resistência. Então é importante a gente cair com isso e essa é uma das funções dos presbíteros. Os presbíteros trazem correção quando necessário. Corrigir é um trabalho difícil, mas faz parte da responsabilidade do presbítero. A correção deve ser feita sempre com amor e não deve levar à humilhação. Né? Paulo exortou a Tito para exortar e repreender com toda a autoridade, mas tudo deve ser feito com amor. A palavra nos fala para falar a verdade com amor. A verdade sem o amor é duro, é ser arrogante. O amor sem a verdade, se é que é possível, não é amor, é complacência. É aceitar coisas que não devemos aceitar. Então a verdade com amor é a forma como Deus nos chama a corrigir. Um outro princípio importante enquanto servir como presbíteros é aprender a trabalhar junto como equipe. Os presbíteros devem se reunir com frequência suficiente para manter a visão. Né? É importante que
que para haver essa união, essa unidade de seguir a visão, haja uma frequência, uma certa frequência de reuniões. O mínimo que recomendamos é uma vez por mês. Isso é o absolutamente mínimo que é recomendado. Melhor ainda se for 2 vezes por mês, ou se necessário, mais, né? A prioridade das reuniões, a prioridade deve ser oração. Lógico que sempre vai haver decisões a ser tomadas, reportes a ser dado, comunicações que precisam ser trabalhadas para passar para a igreja, mas a presença e a frequência prioritária da oração é muito importante. Eu ouvi falar de um ministério que era muito efetivo, que faziam coisas maravilhosas ao redor do mundo. E esse ministério, de uma certa forma, se desviou do seu propósito original, virou uma coisa mais humanitária e lucrativa, digamos assim. E eu cheguei a um ponto de conhecer uma pessoa que era bem envolvida nesse ministério na época onde esse ministério estava bem sucedido, digamos, ou estava bem alinhado com sua visão original. E uma coisa que, perguntando a eles, eu falei, o que é que mudou? O que é que você viu que houve algum sinal, assim, que houve uma mudança onde começou a levar uma direção diferente? Por sinal, não tem nenhum problema com organizações humanitárias, também creio que é o propósito de Deus que a gente possa fazer algo bem para a sociedade, mas não foi esse o propósito original daquele ministério. Por isso que usa a palavra desviamento nesse sentido. Então, perguntando a essa pessoa, ele falou que uma mudança muito chave que ele reparou é que as reuniões pararam de ser reunião de oração e começaram a se tornar mais reuniões de negócios. Antes dessa mudança extrema acontecer, a primeira coisa que ele reparou que levou a esse desvio é a falta da oração. Então é muito importante passar tempo como liderança buscando a Deus em oração, porque isso vai alinhar o nosso coração junto com o coração dele em busca de cumprir a visão que ele nos dá. Para facilitar tudo isso, é importante também, é recomendado que os presbíteros se reúnam pelo menos uma vez por mês e também que o presbítero líder, venha se reunir individualmente com os demais presbíteros. Né? Que esse tempo de conexão não venha ser somente em reuniões, mas que hajam também relacionamento e reuniões individuais entre o líder principal, o presbítero principal e os demais presbíteros da igreja. Vamos falar um pouco sobre teocracia bíblica, né? Porque o que é que a palavra fala, qual é o modelo que a palavra dá sobre teocracia? Esse modelo dos presbíteros tomando decisão. É a maneira como cremos que Deus governa na igreja. É a maneira como cremos que Deus governa na igreja no processo de tomada de decisão. Em uma outra sessão falamos sobre a ilustração da cabeça, do ombro e do corpo. E essa é uma aplicação prática daquele modelo do governo cabeça e corpo, onde o líder principal, o presbítero principal, ele trabalha junto com o presbitério como ombros. Os presbíteros precisam ser representantes também legais da organização. Toda a parte legal, administrativa da organização deve ser algo que os presbíteros têm que tomar a responsabilidade. Para que uma decisão seja tomada, recomenda-se que a maioria de 2/3 entre os presbíteros, com o presbítero principal incluído nesse grupo majoritário. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se o presbítero principal líder não está dentro daquela decisão, daquela maioria que está tomando uma certa decisão, é importante refazer o processo. Mas quer dizer também que isso não quer dizer que o líder principal será o único a tomar a decisão, porque ele precisa ter pelo menos os 2/3 do presbítero junto com ele nessa tomada de decisão. Né? Isso vai impedir que haja uma forma do presbítero agir sozinho, mas também de que a visão não venha a estar sendo distorcida de uma certa forma. Né? Se houver um impasse, é importante chamar
o tribunal apostólico, ou a liderança apostólica, como um tribunal externo para tentar vir e resolver um impasse. Esses são princípios que nós temos aprendido com experiência na história da nossa igreja, e por isso que recomendamos que funcione dessa forma. Então a presença desse corpo, dessa liderança apostólica vindo e intervenir em casos de impasse é também uma forma como Deus dá a sabedoria e provê uma maneira da gente ir adiante de uma forma saudável e que traz crescimento. No próximo ponto que eu quero trazer é que os presbíteros têm autoridade para tomar decisões financeiras. É importante, finanças na igreja é algo muito importante, né? Infelizmente temos na história da igreja alguns maus exemplos de como finanças foram mal usadas. Então, gerar finanças dentro da igreja é muito importante, porque sabemos que isso não é algo que pertence a nós, mas é algo que pertence a Deus. E somos mordomos que eles nos chamam a administrar os seus recursos de forma apropriada, de acordo com os seus preceitos, de acordo com os seus valores. Então, o presbitério, a equipe de presbíteros são as pessoas-chave, os líderes que devem tomar a responsabilidade de como gerenciar as finanças na igreja. No Novo Testamento temos uma referência disso, né? Que foram os presbíteros que tinham autoridade para tomar decisões financeiras, e isso é evidente, por exemplo, em Atos capítulo 11, onde foi a época onde o Espírito revelou para a igreja que haveria uma grande fome que ia acontecer naquela região, e os presbíteros chamaram toda a igreja a ofertar e trazer alimentos e trazer recursos para que a igreja pudesse sobreviver. E quem administrou esses recursos, quem estava decidindo o que está sendo recebido e como isso vai ser administrado, foi a equipe de presbíteros. Então temos isso como uma referência também de como agimos na nossa igreja. Isso não quer dizer que os presbíteros devem ser os administradores, não? Eles devem ser as pessoas que estão manejando a conta bancária. Isso pode, essa parte de administração, essa parte prática pode e de fato deve ser delegada a pessoas que têm as habilidades, que têm um conhecimento nessa área administrativa, mas sob a supervisão e a liderança dos presbíteros. Os presbíteros não devem permitir que o povo de Deus viva sob o espírito de pobreza. Isso quer dizer que ensinar os caminhos de Deus com relação a finanças é muito importante. Ensinar com frequência, né? A gente recomenda que pelo menos 1 ou 2 vezes por ano esse seja um tema que seja abordado, né? Nós vimos e testemunhamos que quando esse tema é abordado na igreja, a igreja dá com generosidade, a igreja vive em generosidade e experimentam também liberdade na sua vida financeira quando eles começam a caminhar nos caminhos do Senhor em relação a finanças. Os presbíteros não definem seu próprio salário. Se há um presbítero, se há alguém na liderança que trabalha em tempo integral para a igreja e assim recebe um salário, uma remuneração, é importante que essa pessoa não esteja envolvida na decisão de que tipo de salário vai receber. O recomendado é que haja um grupo separado, como um comitê administrativo, um comitê financeiro, que venha decidir qual será o salário dessa pessoa que faz parte do presbitério. O presbítero principal deve estar envolvido na avaliação do desempenho e na definição de salários, mas se ele for salariado, não deve fazer parte da decisão final nisso também. O supervisor apostólico atua como uma instância externa de apelação no caso de problemas financeiros. Então aqui são alguns princípios de como podemos seguir e servir como membros, como presbíteros na liderança na nossa igreja, entendendo que assim que vemos essa teocracia bíblica sendo exercida na igreja, e também esclarecendo a função do presbítero, que é proteger, que é direcionar no cumprimento da visão que Deus nos dá, e trazer a correção para assim continuarmos nos propósitos de Deus, crescendo de forma saudável à sua maneira.